Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje, irmãos, trabalhar o esboço da mensagem 8, que é as mensagens que nós já trouxemos aqui no nosso canal. E hoje nós vamos dar continuidade a esse tema que é o esboço de mensagens. Nós já fizemos o esboço das 7 primeiras mensagens e hoje nós vamos fazer o esboço da 8ª, que tem como título Jesus, nossa cidade de refúgio. A cidade de refúgio, ela tem, em Números 35, versículo 9, ela tem ali o início de sua história, quando Deus ordenou a Moisés que ele construísse cidades de refúgio. Vamos ler o texto porque é interessante, o próprio texto bíblico vai servir de subsídio para as nossas considerações. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outros cidades que vos sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Estas cidades vos serão para refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. As cidades que derdes serão 6 cidades de refúgio para vós outros. 3 destas cidades dareis deste lado do Jordão, e 3 dareis na terra de Canaã, quer dizer, do outro lado do Jordão. 3 antes do Jordão e 3 depois do Jordão. Cidade de refúgio serão. Serão de refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel e para o estrangeiro. Olha que interessante. E para o que se hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Poderia haver em algum momento, lá no campo, por exemplo, acontecer algum acidente, qualquer que fosse, às vezes a marreta, né, o machado soltava, atingia outra pessoa, aí a pessoa morria. Qualquer que fosse o acidente que a pessoa levasse o seu próximo à morte, era costume que quando alguém matasse alguém de uma família, o vingador do sangue, o parente mais próximo dessa família, iria fazer a vingança, iria matar o assassino. Mas se acontecesse um acidente, se fosse algo involuntário, essa pessoa ela não teria culpa e Deus sabia disso. Então Deus estava criando uma alternativa, uma possibilidade para essa pessoa sair dessa situação difícil, porque não foi uma morte intencional, foi fruto de um acidente. Então foi isso que Deus ordenou a Moisés. Ele ordenou que Moisés fizesse essa cidade de refúgio. Então, quando a gente começa uma mensagem, né, a gente precisa contextualizar essa mensagem. A gente precisa situar o ouvinte em qual momento histórico da Bíblia a gente está falando. Se eu estou falando de Davi, eu estou falando da época da monarquia, do Reino Unido, Saul, Davi e Salomão, né? Época do Reino Unido. Cada um deles reinou 40 anos, 120 anos de Reino Unido. Depois que Salomão morreu, Roboão, no reinado de Roboão, teve a divisão do Reino do Norte e do Reino do Sul. Então, se eu estou falando de Elias, de Eliseu, eu estou falando do Reino do Norte, porque eles eram profetas do Reino do Norte. Se eu estou falando de Isaías, de Jeremias, de Abacuque, eu estou falando do Reino do Sul, profetas antes do exílio da Babilônia.
Se eu estou falando de Daniel e Ezequiel, é durante o exílio da Babilônia. Se eu estou falando de Esdras e Neemias, é depois do exílio da Babilônia. Se eu estou falando de Moisés, eu estou falando de Moisés antes, né? Ali na época da peregrinação do deserto, eu estou falando com ele dele lá na época que ele ainda morava com o faraó. Então a gente tem que situar o povo em qual situação, em qual momento histórico que a gente está levando a mensagem, para que haja um bom entendimento. Então aqui era na época de Moisés. Na época de Moisés, né, Deus ele disse para Moisés, ele ordenou que Moisés construísse, que ele edificasse essas 6 cidades de refúgio. E nós vimos aqui, conforme o próprio texto já serve de subsídio, nós vimos para que servia essa cidade. Uma pessoa que cometesse uma morte, que ela provocasse uma morte involuntariamente, sem culpa, ela seria alvo do vingador do sangue, do parente mais próximo, que ia matar aquele entre aspas, culpado, né? Mas só que ele não era culpado, ele era inocente, porque foi uma morte involuntária. Ele teria direito de defesa. Então, o que devia acontecer? Essa pessoa, quando acontecia essa morte, essa pessoa ela tinha que ir a essa cidade de refúgio. As cidades de refúgio, conforme nós vimos, eram 3 antes do Jordão, do Rio Jordão, e 3 depois do Rio Jordão. E eram cidades que ficavam em montes, em locais assim de fácil acesso, as pessoas localizavam facilmente essas cidades, as estradas eram boas, eram sinalizadas, e ali esse fugitivo ele fugia do vingador do sangue. Então, o responsável. Então, aqui tem alguns tópicos que estão na descrição do vídeo, né? Um esboço. É apenas uma ideia. E aí, claro que você vai fazer suas pesquisas e se quiser aproveitar alguma coisa que foi colocado aqui, fique à vontade. O responsável pela morte deveria se refugiar em uma das 6 cidades de refúgio que Deus ordenou a Moisés que ele construísse essas cidades. Tanto o israelita quanto o estrangeiro poderiam se refugiar nessa cidade, mostrando que Deus não faz acepção de pessoas, mostrando que porque a cidade de refúgio ela é uma graça de Deus no Antigo Testamento, não é? A graça de Deus, Deus manifesta a sua graça por meio da cidade de refúgio. Deus ele manifestou a sua graça quando ele teve misericórdia dos ninivitas depois da pregação de Jonas. Então é interessante também dar esse foco aí de que Deus ele manifestou a sua graça. A graça de Deus ela é observada em pelo menos essas 2 passagens bíblicas. A passagem das cidades de refúgio e também quando Deus ele teve misericórdia dos ninivitas. Então aí nós vemos a graça de Deus se manifestando no Antigo Testamento. Segundo alguns estudiosos, as cidades de refúgio ficavam com as portas abertas durante todo o dia e durante a noite. Ou seja, o acesso era liberado 24 horas por dia. Isso é muito interessante também, não é? Qualquer hora que o refugiado chegasse, o fugitivo chegasse, ele encontraria, né, essa porta aberta. Ele não ia deparar com uma porta fechada, estava sempre aberta. As cidades de refúgio estavam, segundo alguns estudiosos, né, segundo alguns eruditos, rabinos, a porta ficava sempre aberta. O fugitivo somente poderia sair da cidade de refúgio quando o sumo sacerdote daquela cidade morresse. Ele passaria por um julgamento, seria inocentado e ele só poderia sair depois da morte do sumo sacerdote daquela cidade. Se ele chegasse lá, o sumo sacerdote fosse bem idoso, ele ficaria pouco tempo,
Poderia ficar pouco tempo e depois ele voltaria para a casa dele. Mas se ele se deparasse lá com o sumo sacerdote mais jovem, talvez ele ficasse ali muitos e muitos anos. Uma coisa interessante, se ele saísse antes, se ele saísse da cidade de refúgio e o vingador do sangue o encontrasse e matasse ele, né, e o matasse, ele mesmo seria o culpado da sua morte. Por quê? Porque ele desobedeceu a ordem. A ordem é que o refugiado, que o fugitivo, ficasse na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Se ele desobedecesse, ele ficaria então nessa situação de risco, não é? E aqui a gente pode fazer algumas aplicações espirituais, né? Porque todo objetivo de uma mensagem do Antigo Testamento, toda mensagem do Antigo Testamento, o objetivo dela é de alguma forma a gente direcionar para Jesus, né? Então aqui nós temos uma interessante aplicação espiritual. Tá na descrição do vídeo esse texto que eu estou lendo. O refugiado, aquele que está buscando abrigo, aquele fugitivo que está buscando abrigo na cidade de refúgio, espiritualmente falando, somos nós. Nós que estamos em busca de um refúgio por causa dos nossos pecados e delitos, por causa das nossas faltas e culpas. E aqui mostra a graça de Deus, não é? Porque a gente tem, subentende-se ali pelo texto que a pessoa ela era inocente e ela buscava o refúgio. Mas nós somos culpados, né? E nós estamos fugindo, nós éramos fugitivos. A gente o pecador é o fugitivo da ira de Deus. O vingador do sangue, nessa aplicação espiritual, é a ira de Deus sobre o homem pecador. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. No Antigo Testamento está escrito: a alma que pecar, essa morrerá. Paulo diz que não há um justo que pratique o bem e não peque. Todos nós somos pecadores, somos culpados e alvos da ira de Deus. Mas Jesus é a nossa cidade de refúgio. Assim como aquele fugitivo encontrava abrigo seguro nas cidades de refúgio, assim também o homem pecador que se arrependeu de seus pecados, que vai até Jesus, ele encontra refúgio em Jesus Cristo. Assim como o vingador do sangue não poderia tocar no fugitivo enquanto ele permanecesse na cidade de refúgio, assim também a ira de Deus não poderá nos alcançar enquanto permanecermos em Jesus. Porque em Jesus nós temos o perdão dos pecados. Os nossos pecados são a causa da ira de Deus sobre nós. Em Jesus estamos salvos da ira de Deus. Aí a gente pode ir lá em João 3,36, que fala isso, né? João 3,36, Evangelho de João 3,36, está escrito: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Há somente um modo de ficarmos livres da ira de Deus. Há somente um modo do pecador ficar livre da ira de Deus. É se ele estiver em Jesus. Nós devemos buscar em Jesus o nosso abrigo, o nosso refúgio. Jesus é a nossa cidade de refúgio, amém? É importante enfatizar isso na mensagem, que Jesus é a nossa cidade de refúgio. Aí na cidade a gente pode considerar outras coisas aqui. A cidade de refúgio ficava com a porta aberta durante o dia e durante a noite. Na hora que o refugiado chegasse, ele entraria e encontraria abrigo. Assim também acontece com Jesus. Não importa o dia nem a hora em que você vai a Jesus, se é de noite, como fez Nicodemos,
ou se é do dia, qualquer hora do dia, não importa o dia ou a hora, importa é que você vá a Jesus Cristo. Interessante que essa porta ficava aberta, ela ficava aberta durante o dia e durante a noite, a porta, de acordo com o que os rabinos falam, de acordo com o que os estudiosos falam, essa cidade ela tinha a porta, porque as cidades elas eram muradas, né? E elas não tinham portas de entrada. E essas portas ficavam abertas durante o dia e durante a noite. Aí, conforme eu já considerei, se o refugiado saísse da cidade de refúgio, ele perderia. Ah, tá. Não, vamos voltar aqui, irmãos, para a gente fechar aqui o raciocínio. Então, a cidade de refúgio ficava com as portas abertas durante o dia e durante a noite. Na hora que o refugiado chegasse, ele entraria e encontraria abrigo. Assim também acontece com Jesus. Não importa o dia nem a hora que você vai a Jesus, se de noite, como fez Nicodemos, ou outra hora qualquer. O importante é que você vá a Jesus. Você está preparando o terreno para fazer o apelo. Se o refugiado saísse da cidade de refúgio, ele perderia a proteção. E se o vingador do sangue o matasse, ele seria culpado. Ele seria culpado pelo derramamento do seu sangue, quer dizer, o próprio refugiado. Por quê? Porque ele desobedeceu à palavra de Deus. A obediência à palavra de Deus traz vida para nós. Era a ordem que ele permanecesse na cidade de refúgio. O vingador não poderia invadir a cidade e matar ele lá dentro. Não poderia fazer isso. Mas se ele saísse, o vingador pegasse ele aqui fora, aí ele que seria culpado. Por quê? Porque ele saiu, a não ser que ele saísse, né, depois da morte do sacerdote, do sumo sacerdote. Precisamos permanecer na nossa cidade de refúgio, que é Jesus, pois somente assim teremos a salvação de nossas almas. Então nós devemos fazer do Senhor o nosso esconderijo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu lembro daquele versículo agora que Jesus falou, né, que queria fazer com Jerusalém, assim como a galinha faz com os pintinhos, que põe os pintinhos debaixo de suas asas, né, para proteger, para aquecer, para guardar. E é isso. Essa era a intenção de Jesus. Ele deseja fazer isso conosco também. Então, vamos permanecer debaixo das asas do Senhor. Amém? Outra coisa interessante, conforme nós já consideramos, tanto o estrangeiro quanto o israelita tinham acesso à cidade de refúgio, mostrando que Deus não faz acepção de pessoas. Jesus faz a mesma coisa, ele não faz acepção de pessoas. Jesus fez um convite para todos, sem exceção: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí agora você pode entrar com apelo. Por isso, meu amigo, minha amiga, hoje precisamos tomar a decisão mais importante de Jesus, a mais importante em nossas vidas, receber Jesus como nosso único Senhor e suficiente Salvador. É sempre bom. Isso não é estratégia, não, irmão. Isso é verdade. É verdade para mim, para você e para todos quantos vierem a ouvir a mensagem da salvação. Nós temos que colocar na conta da pessoa a responsabilidade da salvação dela ou da condenação dela. Porque o que Deus tinha que fazer para a gente ser salvo, Ele já fez. É a obra vicária e expiatória de Jesus na cruz do Calvário. Obra vicária porque é uma obra substitutiva. A palavra vicário vem do latim, vicarius, substituto. Jesus morreu em meu lugar. E expiatório é quando há o pagamento de uma culpa, é uma condenação, é uma culpa. Então Jesus ele teve uma morte vicária e expiatória. Ele morreu em meu lugar para pagar a culpa do meu pecado. Ele morreu em teu lugar para pagar a culpa do teu pecado. Então, só em Jesus é que nós temos a salvação. Só Jesus pode perdoar pecados e só Jesus pode dar a vida eterna. E aí a gente
pode colocar isso, né, de uma maneira bem clara, bem assim, inteligente, falando para a pessoa: olha, você é o responsável pelo seu destino eterno. É você, é somente você que quem decide se você vai morar, vai ter uma eternidade no céu ou no inferno. É você quem decide. Isso é consequência da decisão que você vai ter em relação a Jesus. Se você rejeitar Jesus, sobre você estará a ira de Deus, como nós lemos aqui. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus permanece sobre nós por causa dos nossos pecados. Mas quando nós temos Jesus, Jesus pagou a culpa do meu pecado. Então, se Jesus pagou a culpa do meu pecado, diante de Deus eu não tenho mais pecado. Agora, se eu rejeito Jesus, o meu pecado persiste sobre mim. Então a minha culpa está sobre mim. Mas quando eu tenho Jesus, Ele pagou a minha culpa. Ele pagou a culpa do meu pecado. Ele morreu por mim para me salvar. Então é importante a gente explicar isso para a pessoa, que a pessoa é a única responsável pelo seu destino eterno. Ninguém mais é responsável pelo teu destino eterno, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Só você é o responsável pelo teu destino eterno. Isso depende da decisão que você tomar a respeito de Jesus Cristo. Por isso, venha hoje receber Jesus em tua vida como teu único Senhor e suficiente Salvador. E aí você faz o desfecho da mensagem, né? Põe aquele hino lindo, as pessoas vão lá na frente, vamos orar, vamos abençoá-las, e assim a gente vai levando a mensagem da salvação para as pessoas, amém? Então, irmãos, o esboço da mensagem está aqui, como eu disse, são apenas ideias, propostas que você pode aproveitar, porque já está facilitado aqui para você. Mas é bom que você pesquise numa Bíblia de estudo, num comentário bíblico, que você leia o texto todo que diz respeito à cidade de refúgio, e assim, com certeza, você vai preparar uma mensagem muito abençoada que vai impactar vidas e corações. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.